Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu queria mostrar aqui para vocês algumas questões de filosofia que caem nos testes e nos vestibulares, que são bastante importantes aí para a gente poder fazer uma revisão aí da nossa aula dos filósofos pré-socráticos. Vamos dar uma olhada aqui então. No primeiro, algumas questõezinhas de filosofia que caem em vestibulares. Assim, parecem difíceis, mas se a gente for ler com bastante calma, as nossas explicações dão conta desse tipo de material. Então vamos lá, ó. Número 1. A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que dividiu a história em dois períodos, né? O período pré-socrático e o período pós-Sócrates. O período pré-socrático é visto como uma época de formação da filosofia grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. A gente falou sobre isso, né? Eles apresentam uma explicação cosmológica sobre o real. O mito apresenta uma visão da cosmogonia, né? Lembra que a gente comentou sobre isso? Ele se desenvolveu em cidades como a Jônia e da Magna Grécia. Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos pensadores se destacam. Entre eles, um jônico que ficou conhecido como o pai da filosofia, né? Então, o que a pergunta está querendo da gente aí? Qual é o primeiro filósofo da história da filosofia, de acordo aí com os manuais de filosofia, né? Então, nós temos a primeira opção, Tales de Mileto. Letra B, Leucipo de Abdera. Sócrates de Atenas. D, Parmênides. E letra E, Aristóteles. Essa aqui é relativamente fácil, né? Qual foi o primeiro filósofo da história da filosofia? Então, letra A, Tales de Mileto. Sossegada essa aqui, né? Número 2, aí é um texto do Enem, ó. Vamos lá, tem dois textozinhos aqui pra gente ler e depois tentar responder. Vamos lá, texto 1. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe. Lembra? A gente falou que o Anaximenes vai trazer um certo retrocesso, entre aspas, né? Porque o Anaximandro tinha falado que era o apérion, o infinito, e o Anaximenes vai falar que é o ar. Voltou para um elemento mais concreto sobre a explicação da realidade, enquanto o Anaximandro falava que era uma coisa mais indefinida, um princípio da realidade um pouco mais indefinido. Quando o ar se dislata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se assim a partir por filtragem ainda mais condensada, transformam-se em água. A água, quanto mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Percebam aqui que, a partir do elemento do ar, ele vai explicando como os elementos da natureza, segundo esse filósofo pré-socrático, vai formando outros elementos, né? A água, o ar, fogo, a pedra e assim por diante. Então, texto 1 é isso. Texto número 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para as quais o mundo se origina. Ou de algum dos quadros elementos, como seriam os jônios ou os dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Esse aqui é um texto já que pega um pouco da contribuição, né, da tradição cristã, né, História da Filosofia Cristã, é o nome do livro, que também traz um elemento importante aí que é semelhante aos filósofos pré-socráticos, que é a ideia de que um princípio só vai explicar toda a diversidade do real, né? Então, é essa a ideia aqui. Então, vamos ler a questão agora. Aqui foram só os textos, vamos ler a questão. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. A tese de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, tem em comum na sua fundamentação teorias que, vamos lá, letra A, eram baseadas na ciência da natureza. Letra B, refutava as teorias de filósofos da religião. Letra C, tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Letra D, postulavam um princípio originário para o mundo. E letra E, que Deus é um princípio de todas as coisas. Então, ele quer saber aqui qual é a semelhança entre as teorias dos filósofos pré-socráticos, que a gente já estudou, e
a teoria desse filósofo medieval aqui. A gente meio que adiantou isso aqui, né? Então, letra A, era baseado na ciência da natureza? Letra B, refutava as teorias da religião? Letra C, tinha origem nos mitos? Letra D, postulava um princípio originário para o mundo? E letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Bom, a gente sabe que os filósofos pré-socráticos não defendiam a ideia de que o Deus era o princípio de todas as coisas, né? Então, qual que é a alternativa aqui que a gente vai tentar, que a gente vai marcar para acertar essa questãozinha, né? É a letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Relativamente tranquilo, né? Número 3. Uma questão do Enem, de 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Se sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz-se em imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora em um estado de crisálida, ou seja, em um estado bastante inicial, bastante frágil, bastante bem no comecinho, né? Crisálida mais ou menos nesse sentido, uma coisa frágil que vai se desenvolver ainda, está contido o pensamento: tudo é um. Tudo que a gente vê, todas as coisas que a realidade apresenta pra gente, na verdade é uma coisa só, de acordo com esse pensamento aqui. Quem escreveu esse texto aqui foi o filósofo Nietzsche, né? Então, Nietzsche não é aquele filósofo, quer dizer, ele é um filósofo também que critica bastante a moral cristã, tem todo um pensamento sobre isso, e ele é importante na história da filosofia por trazer esses elementos, mas o Nietzsche também era um filósofo estudioso da Grécia Antiga, né? Ele tem um livro chamado O Nascimento da Tragédia, que é um estudo fantástico sobre a literatura e a cultura grega da Grécia Antiga. Então, assim, o Nietzsche, além dessa fama de ser um teórico muito crítico aos costumes e hipocrisias da moral cristã, ele também era um estudioso muito importante na área de literatura e das línguas clássicas, né? Ele era professor, inclusive, do departamento de letras, se eu não me engano, e dos estudos clássicos, né? Vamos lá. Breve apresentação aqui sobre o texto do Nietzsche, sobre os pré-socráticos, né? O Nietzsche estudava bastante a Grécia Antiga, antes de ser famoso por apresentar teses bastante ácidas sobre o mundo moderno e contemporâneo, né? Principalmente as críticas em relação aos costumes e assim por diante, né? Vale a pena ler, mas saibam que Nietzsche também era um estudioso da cultura clássica. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativos, os elementos sensíveis em verdades racionais. Letra B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres das coisas. Letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Letra D. Expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E letra E. A tentativa de justificar a partir dos elementos empíricos o que existe no real. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui a partir do texto de Nietzsche? O que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, né? Então, a ideia aqui é buscar uma explicação sobre como os gregos foram tentar explicar o real a partir dos elementos das coisas já existentes. Então, qual é a alternativa que a gente vai marcar para fechar essa questãozinha aqui? A necessidade de buscar de forma racional a causa das primeiras coisas. Molezinha. Percebam que as questões do Enem, principalmente, elas têm esse elemento do texto aqui que o aluno precisa ler com cuidado, tem a fundamentação filosófica, mas, em geral, com uma boa interpretação de texto, é possível resolver questões de filosofia do Enem. É claro que uma bagagem cultural vai ajudar muito mais
você a resolver as questões. É óbvio, por isso que é importante estudar filosofia quando você vai fazer o Enem. Mas também é importante ter a capacidade de interpretar corretamente os textos. Isso vai te ajudar não só em filosofia, mas em todas as questões do Enem. Né? O Enem ele é bastante focado na capacidade do aluno de reconhecer as informações nos textos e aproveitar as informações para resolver os problemas que a prova propõe. Então, é isso. Então, retomando aqui, né? Qual é a alternativa correta? Letra C. Né? A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. No caso do Tales foi o quê? A água, né? Então, a água é, para Tales, o princípio fundamental da realidade. Número 4, o UEL, é uma universidade estadual. Deixa eu ver de onde que é, eu não conheço essa, vamos ver. Onde que é de onde é o UEL? Não conheço, vamos ver aqui. UEL. Universidade Estadual de Londrina. Universidade Estadual de Londrina, lá no sul do país, né? Não conhecia, vamos lá. Então, questão da Universidade de Londrina, Estadual de Londrina. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também deveria ter surgido de alguma outra coisa. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar, afinal de contas, algum dia alguma coisa tinha que ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava para saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Esse aqui é um texto adaptado do livro de literatura, né, infanto-juvenil, chamado O Mundo de Sofia. É um bom livro de introdução à filosofia. Com base nesse texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Então vamos ler aqui as alternativas. Os primeiros filósofos... letra A, né? Eu comecei a letra B, vamos lá. Letra A. Os pensadores pré-socráticos explicavam fenômenos, transformações da natureza e porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos deuses. Essa aqui é uma alternativa que começa bem, mas termina mal, né? Eles não contavam as coisas a partir das histórias dos deuses. Quem faz isso é um mito. Vamos lá, letra B. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações da natureza, e a partir da observação buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Parece interessante essa letra B. Letra C. Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C. partiram de uma ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo. Não é uma ideia unânime, né? Quem apresentou isso foi o Tales, mas a gente viu que outros filósofos apresentaram outras ideias. Então, uma ideia unânime é uma ideia que todo mundo concorda. Então, a gente vê que não dá para ser isso aqui, né? Letra D. A filosofia da natureza nasceu... vamos começar de novo. A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropoformismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros princípios que originaram todas as coisas. Pessoal, que palavra é essa aqui? Antropoformismo. Antropoformismo é você dar uma dimensão humana a fenômenos naturais. Então, um exemplo, né? Os gregos tinham bastante isso, né? Os deuses eram personificações, né, de algum tipo de sentimento ou de algum tipo de fenômeno da natureza. Então, exemplo, Afrodite era a deusa do amor, então ela tinha um rosto, era uma mulher muito bela e assim por diante. Isso é uma forma de antropoformismo.
seja, você dá a forma humana a alguma coisa. Letra E, para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaximandro e Heráclito, há um princípio originário único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível dos que os olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. Essa letra E aqui é bastante promissora, mas ela tem alguns erros, né? Quais são esses erros? Primeiro, esses filósofos aqui não vieram da mesma região, né? Outra, embora todo filósofo pré-socrático vai buscar um elemento único para explicar a realidade, eles não usam o mesmo elemento. Então, Tales é a água, Anaximínides o ar, o Heráclito a mudança. Então, não é a mesma coisa. Isso aqui é até razoável, que a reprodução da aparência sensível aos olhos humanos que os olhos humanos podem observar no nascimento e na negação na degeneração das coisas. Às vezes a gente acaba se atropelando. Então vamos aqui marcar qual é a resposta correta a partir desse textozinho aqui, né, do livrinho O Mundo de Sofia. Outra coisa que é interessante aqui, que eu acho que toda criança já fez essa pergunta algum dia, né? De onde vem o universo? Eu sou cristão, né? E assim, a explicação cristã é que tudo é Deus. Mas toda criança já pensou assim, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? E alguns filósofos vão tentar responder essa pergunta também, principalmente os filósofos da Idade Média. É uma pergunta que toda criança já se fez, né? De onde vêm as coisas, de onde eu vim, de onde vem todo mundo, de onde veio o mundo. E costuma-se dizer que todo mundo nasce filósofo, né? Mas aí a vida vai batendo na gente e a gente deixa de ser filósofo. Toda criança é um filósofo. E esse livro também traz essa ideia, O Mundo de Sofia. Tem um trecho bastante interessante sobre como toda criancinha é um filósofo e a gente vai envelhecendo e esquece de como é ser filósofo. Então vamos tentar responder essa perguntinha aqui. Então, pessoas, há uma ideia de que os primeiros filósofos tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta que estava por detrás de todas as transformações da natureza, e a partir da observação buscavam descobrir as leis naturais que fossem eternas. Isso aqui que é a nossa alternativazinha que vai garantir o acerto nessa questão. Número 5, uma questão da Unicisal de 2012. Vamos ver aqui o que é. Que dá pra gente fazer, né? O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Ok? Suas discussões se prendem à cosmologia, sendo a determinação da physis, princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas transformações, ponto crucial de toda a formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Então, o que ele está falando aqui que esses dois filósofos defendiam a ideia de que a nossa percepção sobre o real é ilusória. Existe algo mais real do que o real. Eles defendem que os sentidos apenas capturam a realidade superficial que está apenas na superfície, né? Existe a ideia de que há algo além dessa superfície que é o real mesmo. Mutável e transitória, que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam as mutações das coisas, no fundo os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim a realidade é uma coisa e o real é outra. Olha que frase forte. Assim a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Leucipo e Demócrito, a physis é composta qual é o elemento que descreve a physis de acordo com Leucipo e Demócrito. Essa aqui é molezinha, né? Só lembrar das aulas de química ou das aulas de filosofia, né? A unidade mais elemental do real é o átomo, o indivisível. Átomo em grego significa indivisível. Beleza? E aqui, vamos para a última questãozinha que a gente vai abordar aqui com vocês. Uma questãozinha da UniOeste de 2012. O que há em comum entre Tales, Anaximandro e Anaximínides de Mileto?
entre Xenófanes de Colofão e Pitágoras de Samos. Todos esses pensadores propõem uma explicação racional do mundo, e isso é uma reviravolta decisiva na história do pensamento. Quem escreveu isso foi esse camaradinho aqui, ó, Pierre Hadot. Não sei se é assim que fala, né? Não sei falar francês, mas tudo bem, vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia, segue as seguintes proposições. Então, aqui está querendo saber a diferença entre mito e filosofia. Vamos ler, e os filósofos pré-socráticos. Vamos ler as alternativas. Cadê? Aqui ficou sem... Ah, tá, tem mais coisa aqui. Nossa, essa questão é enorme. Vamos lá. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos das físicas. Ou eu estou lendo errado? Calma aí, estou lendo errado. Vamos aqui no início da outra página. Ué. Ficou faltando os numerozinhos aqui, ó. Tem que colocar. Vou colocar aqui 1, 2. Ficou faltando os numerozinhos. 3. 4. Opa, tá errado ainda. 4 e 5. Ficou faltando os numerozinhos. Então, ele dá esse monte de contexto. Vamos ler. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da física porque as explicações racionais do mundo, por isso produzido, apresentavam não apenas o início, o princípio, mas também o desenvolvimento, o resultado do processo pela qual alguma coisa se constitui. 2. Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem a origem do desenvolvimento do universo. Antes deles já existiam cosmogonias, mas estes eram de tipo mítico, descreviam a história do mundo como uma luta entre entidades personificadas. 3. As explicações racionais do mundo elaboradas pelos filósofos pré-socráticos seguem o mesmo esquema ternário que estruturava as cosmogonias míticas, na medida em que também propõe uma teoria da origem do mundo, do homem e da cidade. 4. O nascimento das explicações racionais do mundo são também o surgimento de uma nova ordem do pensamento, complementar ao mito. Em certos momentos decisivos da história da filosofia, as duas ordens de pensamento chegam a coexistir. Exemplo disso pode ser encontrado no diálogo platônico Timeu, quando na apresentação dos mitos mais verossímil, a figura mítica do demiurgo é introduzida para explicar a produção do mundo. Isso aqui é importante, né? Não levando ao mérito de que se essa alternativa é correta ou não, mas os filósofos também usavam os mitos para dar alguns exemplos. O Platão ele é um exemplo máximo disso, mas eles não atribuíam a origem das coisas ao mito. Não, eles usavam o mito para explicar conceitos, mas o mito era só um exemplo, não era a essência da sua explicação. 5. Tales de Mileto, um dos 7 sábios, além de ser matemático e físico, é considerado filósofo, fundador da filosofia, segundo Aristóteles, porque em sua proposição a origem e a matriz de todas as coisas está contida a proposição de tudo é um, ou seja, a representação da unidade. Olha que pergunta interessante. Ela parece toda certa, mas a gente viu uma questão agora há pouco sobre o Nietzsche falando sobre isso. Não foi o Aristóteles, foi o Nietzsche que falou essas palavrinhas aqui. Desse jeitinho foi o Nietzsche, não o Aristóteles. Levando em consideração todas essas perguntinhas aqui, a alternativa correta é a letra C. Apenas a proposição 3 está incorreta. As outras têm algum tipo de verdade. Vamos ver aqui qual é a 3, né? As explicações racionais do mundo elaboradas pelos pré-socráticos seguem o mesmo esquema ternário que estruturava as cosmogonias míticas. Aqui já está o erro, né? Os filósofos não usavam a cosmogonia, eles usavam a cosmologia para explicar o real. Beleza, camaradinhas? Então, 6 questõezinhas aí de filosofia para a gente poder pensar aí as questões dos filósofos pré-socráticos. Espero que tenha sido didático para vocês, né? E é basicamente isso.
Valeu!